Boa noite, meninas. Antes de começar a segunda aula, eu quero agradecer. Vocês realmente saiam daqui transformadas, em nome de Jesus. Preparadas aí ou estão cansadas? Tudo bem? Todo mundo bem? Então tá bom. Eu separei o mapa de novo lá para vocês. Então a gente vai entrar na aula 2. E a gente vai ver nessa aula sementes que nós não devemos plantar. Eu preferi focar nas que nós não devemos plantar porque eu sou positiva. Então, se eu separar 3, sobra bastante para plantar, né? Eu escolhi 3 para não plantar. Então, acredito que vocês vão ficar com uma boa parte aí. Amém? Na primeira aula, nós vimos que a filha de Deus percebe com 5 sentidos, discerne o que é bom e favorável e escolhe com intencionalidade, certo? E vimos também que o que nos diferencia entre vivos e mortos era a gente perceber. Muito bem. Agora eu vou trazer para vocês um segundo comportamento que também nos diferencia do morto, que é viver o tempo presente. Gente, o morto já é passado, deitou, acabou, já ficou. Então nós temos que viver o hoje e ter uma vida girando em intenção do futuro. Mas o que conta é o hoje. Hoje tem que ser o nosso melhor dia e isso é verdade. E se a gente discernir e a gente fizer escolhas favoráveis, o hoje com certeza será o melhor dia. E as sementes que a gente plantar positiva, elas vão reverberar de uma maneira poderosa nas nossas vidas. Então é sobre isso que nós vamos ver agora. Se a gente lembrar do versículo que rege esse curso, lá em Amós 5,4, que fala: assim diz o Senhor, a nação de Israel, busque-me e terão vida. Nós temos que buscar as coisas que são de Deus. Nós temos que nos atentar para aquilo que nos faz ficar vivos. Na primeira aula nós já vimos, e nessa nós vamos ver, que é viver no tempo presente. Quem aqui quer ter vida? Quem quer estar vivo? Quem quer estar percebendo, quem quer estar presente no momento, fazendo uma troca real com aquela pessoa que está ali do seu lado? Estou ali com você, estou com você. Não estou desapercebida lá. Você falou? O que você falou? Não, eu estou ali com você. Eu estou percebendo, eu estou com os meus 5 sentidos todos. Estou sentindo o teu cheiro, eu estou ouvindo o que você está falando, eu estou te vendo, eu estou te percebendo, eu te cumprimentei. Certo? A gente não sabe, meninas, o dia que Jesus vai voltar, não é isso que ele fala na Bíblia? Então a gente tem que viver o hoje, é isso que ele nos ensina. Quando ele traz essa perspectiva para a gente, ele nos está colocando para viver o tempo de hoje. O maná é o de hoje. Também tem paciente meu aqui, que eu falo isso sempre nas sessões, é sobre o hoje. É sobre a gente viver com aquela porção diária que nos chega e que a gente recebe e que a gente consome. Não adianta a gente ficar guardando, a gente ficar entulhando coisa, porque não é o que Deus tem para nós. Não é o que Ele espera. Dentro dessa polaridade, né, de positivo e de negativo, a neurociência ela já mede isso. Os nossos pensamentos são medidos em hertz. As sinapses que acontecem, as conexões neurais que são medidas na nossa mente, elas são medidas em hertz. E para você ter uma ideia, uma pessoa com uma vibração ok, bacana, que está vivendo bem, que está em bem-estar, gira em torno de 700. Uma pessoa em depressão, isso é medido por aparelhos, gira em torno de 170 hertz. É quase para a morte o batimento, a potência, né, a vibração dos nossas sinapses, dos nossos pensamentos. Então, nós precisamos exercitar. Isso é um exercício. Aquele que eu passei para vocês do scanner é uma maneira perfeita de acionar essas vibrações com o hertz mais elevado, que nos leva para uma positividade, que nos leva para a pulsão de vida. É um dos exercícios que a gente pode fazer. Porque quando a gente não começa a viver o dia de hoje, quando a gente não se coloca dentro dessa realidade, dentro desse momento que a gente para, se percebe, fala, não, pera, eu estou aqui, estou no encontro de mulheres, né? Eu vou aproveitar esse momento, eu vou sentar, eu vou acompanhar, eu vou ver o que está acontecendo. A gente fica preso a situações, a gente fica
preso no ontem. E quem fica preso no ontem é morto. O vivo não está preso no ontem. O vivo vive o hoje e o vivo projeta, né? Ele faz ações que giram, que indicam para o futuro. Não coisas que ficam presas ao passado. E se a gente viver assim, se a gente se abrir para essa possibilidade de estar ali vivendo o tempo presente, a gente vai conquistar muitas coisas poderosas. A gente vai conseguir ficar livre de depressão, livre de ansiedade. É um movimento que dentro da psicologia positiva a gente chama de autocompaixão. Eu trabalho isso diariamente com os pacientes. Gentileza. Tem paciente que eu falo assim, quer escrever uma palavrinha aí? Escreve um post-it bem grande. Gentileza. A gente esquece de ser gentil com a gente. A gente precisa anotar as coisas. Anotar as coisas não é para pessoas fracas, é para que você tenha gentileza com você e que você vá lá e veja o que você tem para fazer e que você faça aquilo que você anotou. Né? Eu vou passar para vocês aqui também uma técnica que eu uso. E aí a gente vai começar a viver o que Deus tem de melhor para a gente. Porque Deus é bom e o que Ele tem é bom. Nós temos que buscar isso, nós temos que viver, nós temos que fazer práticas comportamentais saudáveis e sábias que nos levem a isso. Dentro daquela perspectiva de a gente acionar os nossos 5 sentidos, quando a gente passa a não viver o hoje, fica preso ao ontem, lembra que eu falei para vocês na aula passada que eu ia ampliar um pouco isso? Então é agora. Os sons passam a ser de cobranças e pressões. De repente você não sabe porque fica assim, fulana, você não me entregou tal coisa. Olha, falta pagar tal coisa. Olha, você não trouxe. Olha, as pessoas você fala, nossa, estou parecendo um guichê. Toda hora alguém. Para um pouquinho. Se examina. Se percebe. Dá uma sondada. Porque se você está ouvindo tudo isso, tem parte sua nisso. A gente caminha e a gente não vai percebendo para onde a gente está caminhando. E a gente caminha para a morte. Se a gente estiver caminhando para a vida, não serão esses sons que a gente vai ouvir. Eu vou explicar aqui para vocês como a gente faz para viver o hoje. Nós vamos chegar lá. Os cheiros. Que cheiro que pode sentir? É de mofo, de podre. É o do ontem, o cheiro do ontem é esse. Sabores, azedos, amargo, a gente come e nada tá bom. Aí come esse para substituir aquele. Come esse, come até achar qual que ficou bom. E nenhum vai ficar bom, porque nada fica gostoso. O paladar fica completamente comprometido. O tato. Pensa lá no pãozinho. Quer comer fresquinho? Quer comer o do dia? É o que sai na padaria do agora. Do contrário, você vai comer duro. Você vai comer ele amanhecido. Não vai ter jeito. Ele não é igual. Igual ao da hora não é. Igual ao do dia ele não vai ser. E isso acontece em tudo. Em todos os pontos da nossa vida. Então, viver no tempo presente é fundamental para que a gente caminhe para a vida. E viver no tempo presente, caminhando junto com Deus, a gente tem as chances muito maiores de a gente alcançar aquilo de bom que Ele tem para nós. Está fazendo sentido para vocês tudo isso? Legal? Então, assim, em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo novo se fez. Tudo se fez novo. Quando? Todo dia. Se tem um presente além da salvação que eu sou eternamente grata a Deus, é pela misericórdia dele. E não só pela misericórdia, ele ainda fala que ela se renova a cada manhã. Gente, que coisa linda! Todo dia a gente acorda com um recomeço. Todo dia é uma chance de a gente ir lá, refazer a rota e continuar. E vamos para aquilo que tem vida. Vamos buscar aquilo que é bom. Aquilo de bom que Deus tem para nós. A psicologia, ela vai nos ensinar que quando a gente vive uma vida de reclamações, a gente perde oportunidade. Essa é a aula 3, é a aula de amanhã. Vou falar sobre isso.
sobre coisas que a gente deve podar na nossa vida para que a gente crie força de crescimento. Lembra lá as palmeiras que ficam com aqueles galhos que já estão envelhecidos, que já não servem mais? O jardineiro vai lá e ele corta para que ela crie uma força propulsora que faça com que suba. Amanhã nós vamos ver isso. Hoje eu vou tratar aqui com vocês um outro ponto da psicologia e que é a raiz dessas sementes que a gente não deve plantar, que é a procrastinação. É coisa do morto. Procrastinar não é coisa de vivo. Não é. Verdadeiramente não é. Por definição, procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. Eu sei que é difícil, eu sei que ninguém aqui procrastina, todo mundo aqui é padaria, pãozinho do dia, eu inclusive, do dia. Mas vale constar, né? Eu acho que é bom ficar ali para que a gente possa discernir se é bom ou se é favorável também nesse sentido. Tem 3 sementes que eu separei aqui para vocês que vocês não devem plantar. A filha de Deus, ela não combina com as coisas de Deus, essas 3 sementes. Pendências, assuntos pendentes, coisas pendentes, aquilo do ontem. O negócio vai arrastando, parece carro de noiva que as latas vão puxando. Aquilo vem. Isso não é de Deus. Deus não trabalha assim. Com Deus não tem nada pendente. É o do dia e projetando o futuro. Promessa, planos, coisas para que a gente almeja buscar. Pendências a gente tem que eliminar. É difícil? É. Mas se você não começar a tentar, qual a probabilidade de se alcançar? Nula. Agora, lembra que eu falei da inocência? A gente deixou de ser inocente. Então a gente já sabe que pendência não pode acontecer. Eu vou depois ensinar para vocês uma forma de lidar com isso. Não estou jogando a bola aqui falando pega. Psicólogo é assim, a gente fala, mas a gente tem que acolher, tem que dar o suporte. Vamos chegar lá. A segunda semente, recorrência. Gente, toda vez o mesmo choro. É o mesmo choro, é o choro da mesma coisa. É aquele choro recorrente, né? Principalmente a gente que é mulher, aquela coisa que a gente tenta uma dieta sempre aquela mesma. A gente tenta uma situação com o filho da gente, a gente fica lutando com as mesmas estratégias. A gente vai naquela coisa recorrente que não muda. Recorrência também não nos pertence. Deus não é recorrente, Deus é um Deus de novidade. Deus é o Deus do novo. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Tudo que é de Deus é novo, é novidade de vida. É coisa que vem diferente. Não tem aquela água parada, não tem aquela pinga-pinga, pim, 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 aquela recorrência do problema. Isso não é de Deus. E o intermitente, né? Que é uma situação ou uma pessoa que sempre vem e tira a gente do nosso futuro. Tira a gente daquilo que a gente estava planejando. Eu planejei hoje arrumar minha casa em meia hora, começar a atender tal hora, e eu vou seguindo assim. Aí vem. Dona Ive, tal coisa. Aí vem. Por favor, você pode deixar na portaria? Por favor. Não dá. A gente precisa ser intencional e efetivo com as intermitências. O intermitente, eu acho que é a parte mais difícil, porque ele vem sutil. Geralmente, é a cilada maior para a gente cair na procrastinação, é o intermitente. Porque o intermitente, ele convida a algo que chama procrastinação ativa. É uma coisa super nobre. Por quê? Eu não estou procrastinando, eu não estou empurrando. É que eu só consigo trabalhar se eu tiver com a louça lavada. Eu trabalho de casa, né? Eu sou psicóloga e o meu consultório é na minha casa, eu só trabalho online. Gente, é uma luta. O perfeccionismo, ele é um escudo de 200 quilos. Se você se esconder nele, você não faz nada. Então tá lá, né? Antigamente, antes de eu conseguir aplicar isso em mim, eu não conseguia fazer nada se minha casa não tivesse para tudo. Até quando eu trabalhava, atendia fora de casa. Eu tinha que deixar tudo pronto, bonitinho, para poder sair. Quando eu via, ai fulano, eu vou atrasar. Avisa que eu ainda não saí.
avisa que eu vou chegar a tal hora. Por quê? Eu estava fazendo algo super nobre, eu estava deixando a comidinha dos meus filhos ok. Não é naqueles 5 minutos que você vai deixar a comidinha ok. Eu vou fazer um exemplo meu. Eu tenho que fazer o fluxo de caixa. Eu detesto fazer quem pagou, quem não pagou, eu detesto. Nem tem a ver comigo, mas é necessário, é favorável. Como eu vou fazer? Como eu vou saber quantas andas? É favorável. Pode não ser bom, pode não ser agradável para mim, mas é favorável, eu tenho que fazer. Então, quando chega essa hora, eu sento lá, começar. Fulano, ciclano, quantas vezes? Eu preciso ir no banheiro. Aí senta de novo, precisa tomar uma água. Gente, coisas nobres, são fisiológicos, né? Coisas que eu preciso. Será? Será que a hora que eu sentasse ali, eu já não deveria sentar preparada e intencional naquilo que eu ia fazer? Leva 2 horas e você faz isso todo mês. Chega. Hoje é assim, para a honra e glória do Senhor. Porque eu aprendi que essas sementes não pertencem na minha vida. Eu sento lá, vai demorar 2 horas, é 2 horas sem fazer xixi, é 2 horas sem beber água, não, porque a água já tem ali. Mas é 2 horas sem ninguém me interromper. Nenhum assunto intermitente vai me acometer agora. Porque eu escolho isso, porque é isso que eu quero agora fazer. Os benefícios da gente ter uma vida voltada para o futuro. Quando vivemos sem pendência, retiramos a pressão do ontem. A gente para de viver com aquela corda no pescoço. Quando vivemos combatendo as recorrências, ficamos mais atentos e evitamos cair nos mesmos erros. A inocência, tchau, tchau. Tchau, tchau, inocência, não tem mais. Eu já sei que é aquilo ali. E depois eu vou ensinar a vocês a fazerem uma lista, um levantamento disso. Gruda lá na tua frente, olha de frente para esse inimigo, não fecha o olho não finge que não está lá. Porque você vai caminhar para a morte. Isso baixa as nossas sinapses, a gente fica acomodada. As nossas sinapses, eu gosto de explicar assim para os pacientes. Sabe o caminho da roça? Imagina aqueles capim que a gente passa sempre no mesmo caminho. Fica tudo baixinho. Já são acomodadas. Quando a gente lança algo novo para o nosso cérebro, ele fica tchum, 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 querendo saber para onde ele vai traçar o caminho. Qual vai ser o caminho neural que ele vai percorrer. E ele encontra um caminho novo, porque ele é plástico, ele faz isso muito bem. A gente é que usa mal. Então, quando a gente busca a ser intencional, a gente está ativando o nosso cérebro, porque a gente já sabe o que a gente quer e a gente caminha para aquele lugar. E a gente não permite que intercorrências tomem a frente do que a gente escolheu. Quando vivemos proibindo intermitência, nos posicionamos focados para o futuro. Porque a hora que eu faço aquele fechamento de caixa ali, é do mês que vem que eu estou cuidando. Não é do mês que passou, é do mês que vem que eu estou cuidando. Eu vou saber onde eu vou poder direcionar aquele dinheiro, para onde eu vou poder projetar o meu caminho, a quantas vai andar aquele mês. Amém? A gente precisa fazer disso um hábito. Cuidar de não ter comportamentos pendentes, recorrentes e intermitentes. Então, tem é uma técnica, mas é algo que eu aplico nos pacientes. Eu peço sempre para eles fazerem um mutirão. Eu chamo de mutirão, né? Eu tenho uns nomes próprios para as coisas que ficam meio estranhas, mas as pessoas entendem e funciona. A gente faz um mutirão. A gente começa a anotar, pega um bloquinho lá e coloca pendentes, recorrentes e intermitentes. E a gente coloca lá. O que está pendente? Gente, precisa de um apoio nessa hora, porque dá até sufocamento. Paciente que tem ansiedade, que tem crise de pânico, fala, Ivy, a gente pode fazer junto na sessão? Eu falo, pode. Vamos fazer junto então. Porque causa um incômodo terrível, a gente sufoca. Porque a hora que você começa a se atentar, tudo que é pendente... E os recorrentes? Aí você fala, nossa, é por isso que tem sempre o mesmo choro. É por isso que eu choro sempre a mesma luta. Porque é sempre recorrente. Aquilo fica igual uma goteira na nossa vida. Então, a gente faz esse levantamento. Quando a gente faz esse levantamento, eu gosto, para acalmar a angústia, separar urgente, importante e desejável. Vou dar a letra já. Quando vocês separarem, o que é urgente? É a corda no pescoço, é aquilo que é tirar o pai da forca. Esse é o urgente.
É aquele que não tem jeito, a gente tem que resolver hoje, agora. Eu não vou abrir mão de arrastar mais isso, eu não quero mais arrastar isso. O importante é algo que não pode ser negligenciado. Eu não posso fingir que não vi. Ligar para fulana é importante. Eu combinei que eu ia orar, eu combinei. Eu não vou mandar o zap, eu combinei. É importante, eu não vou fingir que não está acontecendo, que resolvo no WhatsApp. Não, eu acho que ela merece uma ligação, ela merece que eu viva meu momento presente. A mensagem ela vai ouvir quando? Eu acho que vai ser favorável esse agir meu. O importante. O desejável é onde mora o perigo, porque aqui entra na vontade. Desejável, eu gostaria de fechar o ano com X quilos. Eu gostaria de arrumar nesse mês os armários do Pedro, do Francisco, da Maria Isabel, do Guto, de todo mundo, até o final de outubro. Gente, vai conseguir. Surreal. Como é que você vai fazer tudo isso? Como é que você vai? A gente se engana. É aqui que entra a procrastinação ativa. Ela vem por esse caminhozinho. Quando a gente separa tudo, depois que você separou, você está no caminho de ter discernimento, você está no caminho de ser intencional. Mas se você não está muito percebendo, é no desejável que ela pega você na curva. Então, acenda uma luzinha para que essa parte. Então, concluindo aqui, o que nós vimos? Nós vimos que a filha de Deus percebe com os 5 sentidos, discerne o que é bom, o que é favorável, escolhe estar no centro da vontade de Deus, porque ela passa a ser intencional, fazendo aquilo que ela viu que é favorável. E a filha de Deus, ela é sem pendência. A filha de Deus, ela é sem problemas recorrentes. Porque problemas vão acontecer, minha gente. Estou falando aqui que vai deixar de acontecer. Mas não vai ter sempre aquele mesmo choro. Ele não vai ser recorrente. E não cede às intermitências. Queridas, vou falar uma coisa para vocês. 50% foi entregue até aqui. Se vocês usarem esse 50%, amanhã não vem o IV e não vou ver nem online, não sei nem do que você vai falar. Gente, vocês já vão voar alto. Vão voar alto com essas 2 situações, com esses 2 comportamentos sábios que eu trouxe aqui para vocês, porque funciona. Não vou pedir para levantar a mão, porque tem gente aqui. Mas funciona. Se pudessem, tenho certeza que levantariam. E funciona. Apliquem na vida de vocês. Façam, operem dessa forma, que eu tenho certeza que o deserto vai ser lugar de vida. Nós vamos louvar de novo. Louvem com intenção. Se apropriem de cada palavra desse louvor. Ele foi separado para vocês, acreditem, creiam tão somente. Esse louvor foi separado para vocês, para que vocês entendam que o choro de vocês vai regar esse deserto e vai ser lugar de vida, eu creio, em nome de Jesus. Então amanhã, mesmo bate horário, mesmo bate local, às 17 horas, quem puder vir presencialmente, vai ser uma alegria tê-las aqui. Quem não puder, participem online. Você que está aí online, não deixe de participar amanhã. Falta 50%. Vocês vão ser edificadas com o que está sendo passado aqui. Eu creio em nome de Jesus.